Talvez, né? Eu ia falar com certeza, mas nem sempre acontece. Mas talvez você tenha passado por alguma situação onde pessoas conspiraram contra você, algum grupo conspirou contra você, pessoas se juntaram para fazer uma trama, para planejar meios de te destruir ou te fazer mal. E normalmente ninguém fica feliz com uma situação dessa. As pessoas, quando ficam sabendo que tem um grupo conspirando contra elas têm reações diversas, né? As reações podem ser variadas, mas normalmente são reações negativas. Então, quando a gente passa por essa situação, a gente pode sentir tristeza, pode sentir talvez até raiva do que estão planejando contra a gente. A outra emoção é a de medo, e normalmente a gente fica com medo, porque tem pessoas se juntando para nos fazer mal, para nos destruir. O salmo que a gente vai estudar hoje fala dos reis conspirando contra Deus. As nações, as autoridades da terra, os reis conspirando contra o Senhor e contra o seu rei, o seu ungido. Mas é interessante que quando nós lemos o salmo que a gente vai abrir lá daqui a pouco, a gente percebe que Deus ele tem uma atitude muito diferente da nossa quando a gente passa por uma situação, né, dessas. Ele tem uma atitude que não tem a ver com medo, nem tristeza, nem raiva, mas apenas de desprezo, porque Deus ele é maior do que tudo e ninguém pode destruí-lo ou destruir o seu reino. E isso aparece lá no Salmo de número 2. Então, abra lá a Bíblia de vocês no Salmo de número 2. Salmo 2. Eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura. Salmo de número 2. Então diz assim a palavra do Senhor: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então, meus irmãos, o Salmo 2, em seu contexto, ele muito provavelmente funcionou quando foi usado, né, quando os reis de Judá, os filhos de Davi, eles eram ungidos como rei. Então, muito provavelmente o Salmo ele acompanhou a cerimônia aí, dos herdeiros de Davi, que foram divinamente designados para reinar sobre Jerusalém, para se assentar no trono da família real de Davi. Então, como parte dessa cerimônia, os reis eles eram ungidos, né? Por isso aí que aparece a referência ao Senhor e ao seu ungido no verso 2. E muito provavelmente no exílio esse salmo ele ganhou um significado messiânico, né? E por que isso aconteceu? Porque o povo de Israel ele estava fora da terra prometida, a terra que o Senhor tinha dado ao seu povo, e eles estavam subjugados pelas nações. O trono de Davi estava vazio, né? Ficou vazio por muito tempo, e até tem salmos mais para frente, né? Que lembram a Deus da sua promessa, de que ele tinha prometido que os filhos de Davi se assentariam no trono da família real de Davi. Então surgiu aí no período do exílio
grandes dúvidas, digamos assim, e também surgiram esperanças, né? E como a gente está falando aqui, esse Salmo de número 2, ele ganha um significado messiânico por causa dessa nova esperança de que um rei viria e assumiria o trono de Davi, que estava, no caso, em Sião. Então, esse é, digamos assim, um contexto histórico que nós podemos falar aí sobre o Salmo 2, mas o Salmo 2 também tem um contexto literário. O Salmo 1 e o Salmo 2, eles funcionam como uma introdução a todo o livro dos Salmos. E lembra que no domingo, não lembro se foi domingo passado, retrasado, que a gente pregou no Salmo 3, e a gente falou lá que os Salmos são divididos em 5 livros. Não sei se os irmãos vão se lembrar, mas até aparece aí, né, em cima do Salmo 1, está aí livro 1. E aí é interessante que está a divisão, que vai do Salmo 1 até o Salmo 41. Aí o Salmo 42 dá início ao segundo livro, que está aí dividido o livro dos Salmos. E esse primeiro livro aqui, essa primeira divisão, fala sobre Davi, o conflito entre Davi e Saul. Não quer dizer que todos os salmos falem disso, mas esse é o tema principal dessa primeira divisão aqui desse livro 1 dos Salmos. E o Salmo de número 1 e o Salmo de número 2, eles são uma introdução a todo o livro, e eles têm coisas em comum, né? E aí o pano de fundo, né, literário para o Salmo que a gente leu é o primeiro, é o Salmo primeiro. E quais são os links ou as conexões que existem entre esses dois salmos? Perceba que o Salmo de número 1 fala aí do homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer está na lei do Senhor. Então, o Salmo de número 1, ele fala de discernimento, de pessoas que possuem discernimento e meditam nos ensinamentos de Yahvé, nos ensinamentos do Senhor. Por outro lado, o Salmo de número 2, ele começa falando que as nações, elas imaginam coisas vãs. E é interessante que a palavra aqui para imaginar, no verso 1, né, no verso 1 do Salmo 2, é a mesma palavra hebraica para meditar, né, que aparece também no verso de número 2 do Salmo de número 1. Então, a ideia literalmente seria murmurar, né, pessoa de discernimento, o homem sábio, o homem bem-aventurado, ele murmura a lei do Senhor, ou seja, a ideia de recitação em voz baixa, né? Ele medita, ele murmura, ele recita a lei do Senhor, mas aí o contraste com as nações, com os homens perversos, que aparecem no Salmo de número 2. Esses homens, eles não meditam na lei do Senhor, eles imaginam coisas vãs. E essas coisas vãs, como a gente leu, é a conspiração deles para se livrar do domínio de Deus. Há outras conexões também. O Salmo 1, ele termina falando do destino que o caminho perverso, que o caminho dos ímpios tem, que é a completa destruição, né? Os ímpios, eles são destruídos. E no Salmo de número 2, há uma advertência no verso de número 12: beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho. Então, está vendo a ideia de perecer que aparece no Salmo 1, lá no verso de número 6, né? Pois o caminho dos ímpios perecerá. E o Salmo de número 2 fala que ele nos exorta a nos submetermos a Deus, né? No caso aí ao Filho, para que não pereçamos no caminho. E a terceira conexão que eu queria destacar aqui é que o Salmo de número 1, ele começa falando que o homem que anda na lei do Senhor é bem-aventurado. E o Salmo de número 2 termina dizendo que os bem-aventurados são aqueles que se refugiam no Senhor. O homem feliz é o que anda na lei do Senhor, e o homem feliz também é aquele que se refugia no Senhor. Então, está vendo que há uma conexão entre esses dois salmos, que funcionam como uma introdução a todo o livro dos Salmos, né? Falando do caminho correto e o caminho que a gente não deve seguir, e também falando de realeza, que a gente tem que submeter ao rei, né, que Deus estabeleceu. E o nosso salmo,
ele pode ser dividido aí em 3 partes. A primeira parte fala sobre a trama das nações, que vai do verso 1 ao verso 3, e a segunda parte fala sobre o rei sobre Sião e a promessa de domínio, que vai do verso 4 ao verso 9, e a terceira parte vai do verso 10 ao verso 12, fala aí sobre uma exortação à submissão, a Deus, no caso, né? Então, 3 divisões, né? A trama das nações, o rei sobre Sião e a promessa de domínio, e exortação à submissão. Então, a primeira parte aí, né, alguém pode ler para a gente do verso 1 ao verso 3. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então, meus irmãos, o Salmo aí começa com uma cena muito contemporânea, né? Que a ideia de pessoas conspirando contra alguém só acontece, né? Acontece no dia a dia, e também nações conspirando contra outras nações é mais raro, mas também acontece. A ideia de uma coligação entre nações, né? Uma união entre nações com um fim, com um objetivo. A gente viu aí nessa guerra entre Rússia e Ucrânia algo desse tipo. A gente ficava até ali temendo, né, digamos assim, mas pensando, imaginando, se a Rússia se unir, ou melhor, nações se unindo à Rússia, né, com um objetivo igual, né? Então, a ideia de nações se unindo com um fim principal, com um objetivo principal, seja para conquistar ou para destruir, no caso aqui, né, para se libertar, isso acontece. E a gente viu isso recentemente, né? A possibilidade disso acontecer, melhor dizendo. Então, o cenário aqui, ele pressupõe que as nações estão debaixo do domínio de Deus, elas estão debaixo de uma restrição, e elas querem se libertar dessa restrição à qual estão sujeitas. E essa conspiração entre as nações envolve raiva, imaginação vã, e eles se posicionam e tramam contra Deus, né? Eles se enfurecem, como diz aí o verso 1, imaginam coisas vãs, eles se levantam, conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. O ungido aqui, como nós falamos, é o rei de Israel, é o rei que o Senhor estabeleceu. E o porquê, né, que aparece aí, que é a primeira palavra, esse porquê aí, o salmista não está fazendo uma pergunta, ele não está fazendo uma pergunta onde ele espera uma resposta justificada. É uma pergunta retórica, né? Mas ao mesmo tempo que é uma pergunta retórica, ou seja, ele sabe qual é a resposta, essa pergunta ainda assim ela reflete o espanto do salmista ao ver as nações se levantando contra Deus. Então é isso que o salmista está expressando aqui, um espanto, porque ele está vendo Deus reinando, mas as nações ainda assim querendo se libertar do reino de Deus, do seu domínio, do seu reinado e autoridade. E, meus irmãos, o mundo daquela época era muito diferente, né, do que o nosso mundo de hoje. As coisas mudaram. A cultura daquela época era outra cultura, a nossa cultura é totalmente diferente, as pessoas, de certa forma, mudaram, mas, ainda assim, há uma coisa que aparece nesse texto que é semelhante ao mundo de hoje, porque no nosso mundo ainda há maldade humana e a rebeldia dos homens em relação a Deus, e isso é algo ainda presente nos nossos dias. A gente testemunha aí as pessoas que estão mais envolvidas aí com informações do campo missionário. A gente sabe muito bem que algumas nações são muito resistentes ao reinado de Deus, ao domínio de Deus. Então a gente pode lembrar aqui da China, Coreia do Norte, que são frequentemente as nações aí que estão no topo
praticamente no topo da lista ali de nações que se rebelam contra Deus, que perseguem a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, e isso por causa das suas autoridades, né, de homens que se declaram soberanos e veem seu governo ameaçado por causa do governo do próprio Deus, e por isso eles se posicionam contra Deus, eles se posicionam, se levantam, né, conspiram, como diz aqui a linguagem do Salmo, contra o Senhor e contra o seu ungido. E essa oposição, veja que ela aparece aqui nesse Salmo, ela aparece hoje, mas ela ganhou um cumprimento lá no Senhor Jesus Cristo, quando Jesus foi crucificado. Atos de número 4, fala sobre, um trecho ali fala sobre quando os apóstolos foram presos, depois eles foram libertados, eles se uniram com a igreja e a igreja orou, e diz lá que a igreja unânime levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios, os povos imaginaram coisas vãs, porque se enfureceram, melhor dizendo, os gentios, os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Veja que ele está citando o Salmo, está citando esse Salmo aqui, de número 2, fazendo referência à crucificação de Cristo, tá? Quando Cristo foi crucificado, a igreja entendeu depois que aquilo ali foi um cumprimento do Salmo 2. Se juntaram os judeus, mas também os gentios, porque quem crucificou Cristo finalmente foi o Império Romano, debaixo ali da autoridade, ou melhor, sendo representado ali na autoridade de Pilatos, né, que era o governante naquela época. Então o Salmo 2 ele se cumpriu na vida de Cristo dessa maneira. E aí ele até fala aqui, né, no versículo 27 do capítulo 4 de Atos: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. E aí depois a igreja ora da seguinte maneira: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Então a igreja ora ali para que Deus dê coragem para que eles continuem anunciando a palavra, porque a palavra que a igreja pregava tinha a ver com o rei Jesus. Eles anunciavam a ressurreição de Jesus, anunciavam que Cristo é Senhor do mundo. Então eles pedem a Deus para que dê coragem diante disso, e assim também a igreja de hoje deve pedir a Deus coragem para continuar pregando, mesmo em meio à oposição e à ameaça e à conspiração de líderes pagãos, de líderes gentios, que se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido, que no caso, esse ungido para nós é Jesus Cristo. Então, veja que essa conspiração ela continua hoje. É uma trama, é uma rebeldia das nações que não querem estar debaixo da restrição de Deus. E aí, essas autoridades, elas se levantam contra Deus, contra o Cristo, o Messias, o ungido rei, perseguindo a igreja. Então, a igreja, diante disso, ela deve buscar coragem para continuar falando do reino de Deus, do reinado do nosso Senhor Jesus Cristo. E veja, meus irmãos, como Deus, ele age diante dessa trama das nações. Perceba como Deus age diante da trama aí, da conspiração dessas nações, a partir do verso de número 4. Alguém leia para a gente, por favor, verso de número 4. Esse trecho é o segundo trecho, e ele vai do verso 4 ao verso 9, mas vamos ler aí só o verso 4, do verso 4 ao 5. Alguém leia para a gente, por favor? Disse aquele que habita nos céus: o Senhor zomba deles, na sua ira a seu tempo,
lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Então veja que Deus, ele vê a trama dessas nações, desses homens poderosos, né? Que aparece aí. E a descrição de Deus é dele assentado no seu trono. Ri-se aquele que habita nos céus. A ideia de habitar aí, a palavra habitar pode ser traduzida como assentar, né? A ideia de que Deus está assentado no seu trono. Então, está mostrando um claro contraste entre Deus e esses homens poderosos, esses reis. Os homens estão conspirando na terra, né? Tanto é que o texto fala aí, no verso 2, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram. Então, esse cenário é terreno. Enquanto isso, Deus, ele está assentado nos céus. É um claro contraste, ele está entronizado, mesmo que as nações estejam tramando, Deus continua reinando. Enquanto os homens aparecem conspirando, Deus, ele não se preocupa, né? Veja que é isso que aparece aí no verso de número 4, ele ri e zomba desses homens. Então a trama dos poderosos parece que Deus, ele não se sente ameaçado diante disso, ele não sente medo. É muito diferente do que nós falamos no início do nosso estudo. Quando pessoas tramam contra nós, grupos, por exemplo, de pessoas no nosso trabalho, né, se juntam lá 5 pessoas, vamos inventar essa mentira aqui lá para o chefe para que fulano de tal seja demitido. Se a gente fica sabendo disso, a gente fica preocupado, a gente teme diante dessa ameaça que pode nos fazer mal, mas Deus, ele age com menosprezo, né? Ele está rindo, está zombando diante de tudo aquilo que ele está vendo as nações planejarem, né? É igual quando isso acontecia, né? Na minha infância, quando um amigo falava assim, olha, eu vou fazer tal coisa, e era algo assim impressionante. E a gente ria logo porque a gente sabia que aquela pessoa não tinha capacidade de fazer aquilo, né? Então, é isso que Deus está fazendo aqui. As nações querem se livrar do seu domínio, da sua autoridade, ele menospreza aquilo, porque ele sabe que as nações, mesmo que elas se juntem para conspirar contra ele, elas nada podem fazer contra o próprio Deus. Então, Deus está seguro diante de todas as conspirações humanas. Ele está sentado no seu trono, hoje ele reina por meio de Jesus Cristo, ele reina soberanamente, não teme as ameaças, porque o seu governo não pode ser destruído. É interessante que, quando a gente fala de nações fazendo algo, isso aí dá uma dimensão muito grande para a gente, né? Uma nação, normalmente, é algo muito grande, né? Pensa no Brasil, por exemplo. Agora imagina nações, várias nações se juntando para fazer algo. Isso é uma dimensão em larga escala, né? Muito grande. Mas o profeta Isaías, ele nos fala lá no capítulo 40 como Deus enxerga as nações, lá no versículo de número 15 e 17. Ele diz assim, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Significa nada. Um pingo que cai de um balde, um grão de pó numa balança, não vai fazer diferença. Um grão de pó numa balança não vai pender a balança, né, para o lado. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Não está vendo? Mesmo que o cenário que o Salmo de número 2, no seu início, nos apresente como um cenário grande, nações se juntando para fazer algo é algo grande, né? É algo grande. Mas Deus, ele está olhando para aquilo e as nações, para ele, são coisas pequenas, né? Não faz diferença nenhuma. Então perceba que esse riso de Deus, ele se transforma em ira. No verso de número 5, a sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. A palavra que confundir pode ter o sentido de assustar. É importante destacar que
no verso de número 6, Deus começa a falar. Então, ele na sua ira, ele vai falar às nações e no seu furor os assustará. E aí a gente fica imaginando, né? O que Deus vai falar para as nações? O que Deus vai falar para esses reis da terra aqui, que estão se levantando contra ele? A gente imagina Deus falando que vai castigar todos eles, que vai destruir todas as nações, vai vir com juízo destruidor, com fogo devorador, e vai ali punir todos os reis rebeldes. Mas veja que o verso 6 é uma declaração muito inesperada. Deus fala: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, sobre a Sião, o meu santo monte. E aí, meus irmãos, a gente lembra que Sião era o monte onde estava a cidade de Davi, a cidade que Davi conquistou dos jebuseus. Está lá em 2 Samuel, capítulo 5, do 6 ao 10. Alguém pode abrir lá e ler para a gente? 2 Samuel, capítulo 5, versículo 6 a 10. E é interessante que esse monte Sião e a cidade de Jerusalém passou a estarem relacionados à família real de Davi, né? A Davi e a seus filhos. Então, eu peço para que outra pessoa também abra no Salmo de número 132, verso de 13 e 17. Então, a gente vai ler primeiro 2 Samuel 5, do 6 a 10, e outra pessoa vai ler Salmo de número 132, verso 13 a 17. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Davi, naquele dia, mandou dizer: todo que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza, e chamou a cidade de Davi. Foi edificado em redor, desde Milo e para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Então, tá vendo? Davi tomou a fortaleza de Sião, né? E a cidade ali passou a ser chamada de cidade de Davi, que é depois conhecida como Jerusalém. E outro, por favor, quem abriu lá no Salmo 132, leia para a gente o verso de número 13 e 17. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois te preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, confortarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e farão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu caminho. Está vendo? A ideia de que Sião, ela está associada, esse monte está associado à família real de Davi, tá? Então, é esse monte aí que faz referência, até parece, né? Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu monte Sião, porque é ali que estava a cidade de Jerusalém, é ali que estava, dali que o rei davídico reinava. E, meus irmãos, muitos reis reinaram sobre Sião, sobre esse monte que Deus escolheu para ser o lugar onde ele estabeleceria os filhos de Davi. Mas Deus também entronizou Jesus como o último filho de Davi, né? Mas isso aconteceu de uma maneira inesperada, de uma maneira diferente. Quando a gente olha para a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente percebe que Jesus ele é colocado sobre um monte também, mas o Gólgota. Então Jesus ele está na cruz, em cima da cruz está a sua inscrição, a sua acusação. Este é Jesus, o rei dos judeus, e ele é levantado ali sobre o Gólgota. Então, a sua exposição como rei dos judeus acontece na cruz, e o monte da sua entronização se tornou o Gólgota. No momento da sua humilhação, Jesus foi apresentado como rei, e a cruz é a maneira como o reino de Deus vem à terra. Ali,
Deus libertou o seu povo, subjugou os poderes que escravizavam os povos. Então veja que a resposta de Deus à rebeldia das nações, a rebeldia dos homens, é a cruz. A resposta de Deus à rebeldia da humanidade é a cruz de Cristo, porque foi isso que levou Jesus à autoridade que ele tem agora sobre todo o mundo como Senhor, como Rei, e por isso ele está agora assentado à direita de Deus. Primeiro ele foi entronizado na cruz como Rei, dos judeus, e na sua ressurreição, depois na sua ascensão, ele foi exaltado a Senhor e Príncipe sobre todo o mundo. Então veja que a resposta de Deus à rebeldia humana é a cruz de Cristo, né? Porque Cristo ele é entronizado, os poderes do mal são subjugados, e por meio da cruz de Cristo, o reino de Deus ele vem definitivamente à terra. E aí, no verso de número 7, o narrador agora testemunha o que Deus disse. Então Deus, primeiro ele fala aos reis da terra: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. E aí o narrador agora entra novamente e diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então veja que no verso 7, Deus chama o rei de filho. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Geralmente, naquela época, no mundo antigo, os reis eles se consideravam filhos de uma divindade. Então eles se consideravam filhos de uma divindade, e alguns deles até acreditavam que foram de fato gerados por essa divindade. Lembra, não sei se os irmãos vão lembrar, talvez pelo nome os irmãos lembrem, de Ben-Hadad. Ben-Hadad, a palavra Ben-Hadad significa filho de Hadad, né? Hadad era uma divindade dos arameus. Então Ben significa filho, Hadad é a divindade. Então filho, Ben-Hadad, filho de Hadad. Mas aqui, embora Deus ele chame o rei de seu filho, isso aqui tem um pano de fundo que diz respeito à aliança de Deus com Davi, que está lá em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Alguém abra lá para a gente, por favor? 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com ações de homens. Então, isso mesmo. Então, tá vendo? Davi está falando Deus está falando do filho de Davi. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então, é esse o sentido aqui, né? Quando Deus fala, tu és meu filho, hoje te gerei, a ideia de que quando o rei de Israel, o rei da família de Davi, está sendo consagrado como rei, Deus está gerando um filho, no caso, um filho real, tem a ver com realeza, e é um filho que reina sobre o povo de Deus. E aí, lembra que no batismo, Deus ele anuncia que Jesus é o seu filho amado. É o que a gente leu no início do nosso estudo. Tu és o meu filho amado, em ti me compraste. Então, o que Deus está falando ali? Ele está falando que Jesus é aquele filho real que ele escolheu, o filho o Messias, no caso, né, o ungido do Senhor, o rei que irá reinar sobre o seu povo e depois sobre o mundo. E os cristãos, os primeiros cristãos, eles reconheceram que o Salmo 2, ele se cumpre em Jesus, na exaltação de Jesus. Paulo, em Atos capítulo 13, ele diz o seguinte: como Deus a cumpriu, né, ele está falando da promessa de Deus, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E Hebreus 1:5 diz assim, depois de ter, no caso aqui eu estou começando a ler no versículo 3, né? Mas é do 3 ao 5. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade,
nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, tá vendo? Os primeiros cristãos, eles entenderam que esse Salmo 2, essa consagração que o descendente de Davi, ou os descendentes de Davi, experimentavam, ela se cumpre plenamente na pessoa de Cristo, que é o último filho de Davi, é o rei definitivo de Israel, que Deus designou, que Deus escolheu e entronizou e constituiu sobre o seu povo. E veja que no verso de 8 a 9, há uma promessa aí para este filho, que é: pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão, com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então aqui, embora, tá vendo, as nações no início do Salmo, elas estão querendo se livrar completamente do domínio soberano de Deus, mas Deus ele chega para o seu filho real e promete a ele que ele vai dominar sobre os povos, sobre as nações, ou seja, é uma dominação mundial, e é uma dominação que não é nada gentil, porque ele fala aí, você vai reger com vara de ferro, a ideia de um cetro. O rei, ele tem um cetro na mão. A ideia de cetro de ferro é que não vai ser um governo gentil sobre essas nações. Tanto é que ele fala, né? As despedaçarás como um vaso de oleiro. Talvez aqui o autor ele esteja fazendo alusão a algo do tipo uma não é cerimônia, mas uma atitude que reis egípcios faziam na época de escrever nomes de nações que eles governavam em vasos, né? E eles quebravam esse vaso. Então, os reis egípcios eles escreviam o nome das nações sobre as quais eles governavam em um vaso de barro e depois quebravam esse vaso, representando o seu governo sobre essas nações. Então, talvez o Salmo ele esteja aludindo a algo desse tipo. Então, os reis da terra, eles descobrirão que o cetro do rei escolhido pelo Senhor não é apenas um símbolo que representa a autoridade desse rei, mas é um cetro capaz de os destruir. Aqueles que se rebelam contra o Senhor, as nações que são rebeldes, que não querem se submeter ao governo desse rei, essas nações experimentarão de fato esse cetro de ferro, a destruição, né? E é muito fácil, é interessante aqui, né? É muito fácil alguém quebrar um vaso de barro, né? É só jogar no chão. Então isso aqui mostra claramente que o rei que o Senhor escolheu facilmente destruirá as nações rebeldes que se levantam contra ele. E caminhando aí para o final, a última parte do nosso salmo, o salmista agora se dirige às autoridades numa exortação final. Então, é uma exortação para que elas se submetam. Então, essa parte aí vai do verso 10 ao verso 12. Alguém pode ler para a gente, por favor? Agora, pois, ó rei, sejam prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro do fogo se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então, veja que Deus acabou de mostrar aquilo que ele promete e de fato dará ao seu rei. E ele acaba de mostrar que esse rei dominará então sobre todo mundo, sobre todas as nações. Então, qual é o papel dos reis da terra ao ouvirem isso? É de submissão. Eles precisam submeter, porque caso não seja assim, eles serão completamente destruídos. Então aí ele fala, né? Sede prudente, sede sábio. A ideia aí essa ideia, né, de ser prudente. Ele se dirige aos reis da terra. Agora, pois, ó reis, sede prudente, deixai-vos advertir, juízes
da terra. Ou seja, ele está falando aqui, sejam sábios, hajam com discernimento. Isso é muito claro, né? Se a gente está ouvindo isso, né, que se a gente não se submeter, a gente vai ser destruído, a atitude sábia aqui é de se submeter, é de deixar, abandonar completamente a rebeldia. Aí ele fala, né, beijai o filho para que não se irrite, não pereçais no caminho. A ideia aqui de beijar o filho pode ser traduzida, né, essa expressão aí, como beijem os pés dele, que é exatamente a ideia de submissão, de sujeição. Então, é como... Isso a gente vê em filmes, né? Em filmes antigos, de servos beijando, ou se ajoelhando nos pés do seu senhor, ou beijando os pés do seu senhor. Então, ele está falando aqui, se submetam, porque em pouco tempo a ira dele vai se inflamar, né? E façam isso, submetam para que vocês não pereçam no caminho. E ele termina aí dizendo que bem-aventurados ou felizes todos os que nele se refugiam. E a gente termina com uma pergunta, né? É claro que essa exortação à submissão não é apenas para pessoas de autoridade, é para todo mundo. Ele está falando aqui para que nós nos submetamos, né? Claro que nós sabemos que nós devemos nos sujeitar ao rei que o Senhor estabeleceu sobre o mundo. E aí é a pergunta que a gente faz, você tem se submetido ao Senhor? Porque, meus irmãos, no mundo em que nós vivemos, não apenas homens poderosos são rebeldes, mas pessoas que não têm autoridade grande também se rebelam. Talvez você seja uma das pessoas que agiram com rebeldia contra o Senhor antes da sua conversão. Na verdade, todo não converso age com rebeldia ao Senhor, obviamente. Então, certamente você foi uma dessas pessoas. Então, quando nós falamos do governo de Deus e que nós devemos nos submeter ao seu reinado, as pessoas elas não gostam muito dessa ideia e se rebelam contra Deus. E por que as pessoas não gostam quando a gente fala de submissão ao reinado de Deus, a submissão a Cristo? Porque elas entendem que isso vai restringir elas de alguma maneira. As pessoas elas não querem se submeter a Deus, ao seu ungido, porque elas querem fazer aquilo que elas desejam fazer, aquilo que agrada de uma maneira pecaminosa ao coração delas. Então, a submissão a Deus, ela, de fato, traz uma certa restrição. E essas pessoas, elas sabem muito bem que a liberdade delas será restringida. E aí elas pensam que até mesmo a sua busca por felicidade será restringida por Deus. Mas restrições não são necessariamente algo ruim. Há restrições, por exemplo, num relacionamento de casamento, onde as pessoas ali que estão nesse relacionamento de amor estão restringidas por laços que as limitam num compromisso e também na sua fidelidade. É um compromisso que ela tem que dar para aquela pessoa, uma fidelidade que ela tem que dar para aquela pessoa. Então há uma certa restrição, até mesmo no relacionamento de casamento, mas também dentro desse contexto há liberdade para se relacionar, liberdade para amar. Então a restrição que Deus ele quer que nós entremos, ele quer também que as nações entrem, não é uma restrição ruim, não é uma restrição que impede a nossa felicidade. Na verdade, o Salmo fala aí que são felizes aqueles que se refugiam no Senhor, essas pessoas são bem-aventuradas. Então, não pense que a tua liberdade ou o teu prazer, a tua felicidade será completamente restringido porque você se submete ao Senhor. Essa não é uma realidade que a Bíblia nos ensina, nem é uma realidade que os crentes, que aqueles que são verdadeiramente crentes, enfrentam.
Então, esse pensamento mundano ele tem que ser deixado da nossa mente. E aí o exame que nós devemos fazer é no nosso coração. Nós temos nos submetido ao Senhor ou nós temos arrumado argumentações que são mundanas para não nos sujeitarmos ao domínio desse rei que reina sobre todo mundo e rei que destruirá todos os povos que não se submetem a ele, que são rebeldes. Que Deus nos dê a graça de sempre nos refugiarmos nele, porque de fato é somente assim que nós alcançaremos um status, né, ou o estado, melhor dizendo, de perfeita felicidade, de bem-aventurança, né? Que Deus nos abençoe.